Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha aqui no plenário e a todos aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores, uma boa noite a todos. Satisfação a gente poder estar vindo aqui fazer uso da tribuna, né, de explicar um pouco do que a gente tem feito e do que a gente tem procurado cobrar aí, principalmente perante ao Poder Executivo, que é quem realmente aí governa de verdade o nosso município. Quando eu resolvi participar da vida pública, quando eu resolvi concorrer ao cargo eleitoral, me recordo aqui, somos vereadores de mesma época, vereador Eduardo, né, acho que a Meire também participou de algumas eleições com a gente, Geraldo, enfim. Quando me propus a isso, como todos os meus colegas aqui, a gente sempre se propõe, acima de tudo, para tentar se desempenhar aqui um trabalho o máximo possível e tentar fazer com que a cidade a cada dia apresente uma evolução. Confesso que não somente agora, como em outras ocasiões, a gente tem sentido bastante a dificuldade nesse aspecto. E às vezes é até compreensível, né, algumas críticas, muitas delas agudas e ácidas pela rede de computadores, né? Então eu acho muito triste, eu acho muito bacana as pessoas cobrarem soluções, cobrarem posicionamentos, mas a democracia ela também não dá, às vezes, o direito de se nivelar, qualquer um como se nivela a maioria dos políticos hoje nesse país. Como eu disse, falo por mim, falo por todos os vereadores aqui tranquilamente. Conheço do caráter de cada um e conheço da competência de cada um e do que fazem. Então, é muito triste realmente a gente levar para esse ponto. Muitas das vezes você não se tem, se você fala A, você apanha do B, se você fala B, você apanha do A, e assim você entra num círculo vicioso, né, que você não se tem um debate sério, você tem apenas uma cobrança excessiva e a imputação de inúmeras coisas que não vêm ao caso. Mas a verdade é que também, dentre os motivos que nos trazem à Câmara como vereador, dentre eles está o de fiscalizar. E a fiscalização, ela é uma tarefa árdua, porque muitas das vezes você acaba entrando em conflito com o interesse de outras pessoas, de outros grupos de pessoas. Mas eu acho que nós temos que preservar a instituição chamada Câmara Municipal. E, acima de tudo, nós temos que preservar o poder legislativo da nossa cidade, pela importância que ele tem, pelas pessoas que aqui passaram. E, infelizmente, a gente tem visto algumas coisas ultimamente que nos descontentam muito, e que realmente não se pode deixar passar de forma alguma, sob pena de afronta à independência da Câmara Municipal. Uma Câmara que precisa ser corajosa à frente de alguns problemas. E por que eu faço essa breve introdução? Há 2 sessões atrás, acho que então foi na segunda sessão ordinária aqui do ano, eu coloquei um requerimento aqui no plenário da Câmara que tratava sobre uma denúncia de invasão de uma área no bairro Vale Grande, uma invasão de uma área pública, de uma área verde, da qual inclusive eu estive, salvo engano, eu estava me recordando, o vereador Renatinho, o prefeito e eu, na época, nós estivemos nesta área. Ela fica na rua principal do Vale Grande, uma área bem grande, uma área boa do município. E lá havia uma placa identificando esse local como uma área pública e uma área de preservação permanente. Pois bem, à época, o chefe do executivo ainda comentou de alguns projetos que a prefeitura planejaria fazer naquela área, que teria a intenção de se fazer. E qual foi o grande problema? O grande problema é que depois que essa área foi livre, nós recebemos uma denúncia de alguns moradores do Vale Grande, de que essa área estava sendo picotada, de que ela estava passando por um processo de invasão que algumas pessoas estariam invadindo. Pois bem, não satisfeito com a invasão, nós recebemos uma denúncia de que seriam servidores públicos municipais, que seriam os novos proprietários desses imóveis, de uma área pública.
Não obstante isso, nós colocamos aqui em discussão, na época, acho que o vereador Eduardo, inclusive, discutiu, que também havia recebido uma queixa dessa, e tranquilo. O requerimento foi aprovado. Na segunda-feira nós comentamos com alguns moradores sobre esse ponto, e se passou a semana, se passou a outra semana. Para minha surpresa, no sábado agora, recebi uma ligação de que as pessoas estariam lá, os supostos invasores, estariam fazendo as cercas. Desci da minha casa até o destacamento da Polícia Militar, acionei 190 e fui até esse local. E sabe qual é a coisa mais triste? Que a denúncia era verdadeira. Que haviam 4 funcionários do departamento de obra fazendo a roçada e fazendo cercas. E ao serem indagados pela Polícia Militar, pelo policial Alexandre, e o outro me foge o nome, as pessoas reconheceram que aquilo era uma área pública, reconheceram o erro e insistiam que estavam fazendo aquilo. Com receio enorme de dizer com ordem de quem, mas dando-se a entender de que estariam sob ordem de alguém. E que ali, pasmem, estaria sendo feita uma famosa Vila dos Servidores Públicos Municipais. Aí eu pergunto, meu povo, qual o projeto de lei que veio para a Câmara para fazer doação? A gente doa o que é da gente, o que é particular. O que é público não se doa. Não se doa. Para a gente trocar uma área, veio um projeto, a área do projeto que a gente trocou com a CBA, para fazer uma permuta. Agora você imagina fazer uma doação. E o que nos leva à conclusão? Que são funcionários antigos do município. Não são funcionários que estão aí hoje e que nunca fizeram isso. E por que estão fazendo isso agora? Será que tem uma quadrilha instaurada aí na prefeitura? De invasão de terras? Será que é isso? Ou será que tem algum projeto sendo executado do qual a gente não saiba? O que está acontecendo? Que cidade é essa? Que Câmara Municipal é essa que nós temos que permitir uma situação dessa? Qual é a base legal para alguém doar ou não, ou para um servidor ir lá e fazer um lote particular para ele dentro de uma área pública? Pelo amor de Deus, nunca vi se falar numa situação dessa. E sabe qual o problema? Que já tem a denúncia registrada na prefeitura, que já se tem o detalhamento da área, e que ninguém faz nada. Não se vão apurar. Então por que eu vim aqui hoje? Para me compartilhar esse fato com vocês. Para me compartilhar. Porque quando precisou defender servidor aqui, eu defendi. Quando precisou aqui fazer apelos de melhoria, eu pedi. Mas vereador não vai apoiar coisa errada. Coisa errada de forma alguma. Jamais. Então estou deixando registrado esse apelo. Esse apelo é uma denúncia de que, para que a prefeitura retire as cercas daquele local e que se reinstale a placa de preservação permanente. Não só nesse local, como em áreas como Irema, e que já chega denúncias também de que seria alvo dessa grilagem de terra. Então a gente roga ao Poder do Executivo para que tome essas medidas. E se houver descumprimento, que apure a responsabilidade do servidor público. Que vai lá e acha que é direito dele invadir uma propriedade. Que acha que é direito dele tomar para si próprio uma área pública. Por quê? Porque o Alexandre, como eu falo, eu não participo de um esquema desse. Isso para mim é ilegalidade, gente. Isso é ilegalidade. Rogo ao Executivo para que adote essa providência o quanto antes, para que a gente não tenha que levar isso para uma outra linha. Tem que levar para o Judiciário e que se elimine de uma vez por todas essa conversa. Porque a conversa é que cargo comissionado tem terreno lá, que já pagou até terraplanagem, que isso seria um projeto de uma reforma agrária municipal, ou seja, sem passar pela Câmara. Então, vereador precisa ser respeitado. O vereador não está aqui não só para colocar nome em aprovar crédito que vem aí de última hora, não. O vereador tem a sua função, e dentre elas é a de fiscalizar. Então, o Alexandre aqui se põe sim ao lado do servidor, mas o servidor que trabalha, o servidor honesto, porque o servidor que sabe que vai numa área pública grilar uma terra, meu amigo, aí não dá. Aí, sinceramente, tem um velho ditado aí que não vem nem ao caso falar, para não se ofender, porque
não vem, aí é passar a mão naquele lugar do vereador, e isso não vai fazer aqui comigo, não vai, vou no Ministério Público, nós vamos apurar a responsabilidade de quem deu a ordem e de quem está indo lá desmatar. As provas estão registradas com a polícia militar, dessas pessoas que estavam lá, são pobres trabalhadores, para mim, no meu ver, que estão caindo no conto do vigário, do bilhete da loteria premiada. Não sei se esses terrenos com uma doação de uma promessa política, de uma promessa de ajudar alguém ou não. Como eu disse, gostaria que cada cidadão desse Brasil, desse rincão brasileiro, tivesse um pedaço de terra, mas de uma forma justa, não de uma forma como estão prometendo para esse pessoal, que inclusive sabe muito bem, ou deve saber, que se eu colocar um tijolo lá, não tem direito à posse como numa área particular, porque a área pública não dá uso capião. Então a gente roga por isso, por quê? Porque já foi tratado e não se passou orientação, não se passou. E é próprio servidor da prefeitura que está lá o mais absurdo, enquanto que a gente fica que nem palhaço aqui, para ele regularizar imóvel. Você fecha uma tampa, se abre 50 lá em cima. Você fecha um ralo aqui, se abre 50. Aí depois vai falar, não, aquele bairro está crescendo, porque o caminhão-pipa não dá conta. Mas lógico que não dá conta. Se a própria prefeitura incentiva de um modo indireto a invasão de áreas, o que você vai dizer? É dar o galinheiro para a raposa vigiar. É isso. O que você vai fazer numa situação dessa? São os absurdos que a gente vê e que se calam. E eu vou querer essa placa lá o quanto antes que essas cercas sejam retiradas. Vou procurar o Ministério Público e vou acionar, se eu tiver que acionar por minha conta o Ministério Público, eu vou entrar com uma ação. Por quê? Porque isso é omissão. E a Câmara vai ter que ser corajosa para combater isso. Vai ter que ser corajosa. Porque se viesse aqui um projeto, nós temos um projeto de doar a área para X pessoas, ou para determinadas situações, é uma situação diferente, como eu disse. Sonharia que todo mundo tivesse um pedacinho de terra, mas não dessa forma, gente. Mas não dessa forma, não desse modo unilateral. Desse modo unilateral, não. Isso não é certo. Eu posso arrumar briga com 10, 15 servidores, mas estou brigando pela população, é pelo que eu fui eleito. E como eu disse, o servidor honesto, o servidor que trabalha, eu estou do lado. Agora, servidor que grila a terra, ou que tem pretensão de grilar a terra e achar terreno da prefeitura, esse eu estou fora. Esse pode ter certeza que eu prefiro nem ter amizades. Então, rogamos a Deus aqui, pedimos para que o prefeito pegue esse requerimento que já está rodando, já há denúncia de moradores e apure essa situação. Porque está virando palhaçada esse tipo de postura. Faz aí a lei é para ser cumprida. O prefeito jurou aqui dentre as situações que ele iria cumprir a lei. Então eu estou deixando essa denúncia criminosa aqui em plenário. Estou formalizando indiretamente. Inclusive, no dia eu liguei para o vereador Eduardo, estava de plantão, eu ia até a delegacia, achei a princípio desnecessário. Não quero criar problema, porque eu acho que é um grande mal entendido, a princípio. Agora nós vamos ver daqui para frente, se realmente há o dolo, ou se realmente essas pessoas, qual é verdadeiramente a situação dessas pessoas. E o executivo tem pecado muito, gente. Então o meu tempo está acabando aqui, tem pecado muito nessas questões. Na questão de água, isso aí nem se fale, que acha normal deixar as pessoas 8 dias sem água, que acha normal uma creche vazar, isso tem deixado. Agora, onde está a nota pública do executivo, por exemplo, com relação à comissão especial de inquérito que nós abrimos aqui na Câmara? Que nós temos sido cobrados, que o vereador tem sido nivelado pela pior régua possível, e que o executivo não faz vídeo para nada, porque faz vídeo para a luz que está inaugurando, para o poste que trocou a lâmpada, e para o buraco que fechou, mas para o assunto importante se omite, porque se tivesse transparência, não precisava ter montado a comissão tem que fazer um requerimento por escrito, como foi feito hoje. Assim que recebeu, o vereador Eduardo ligou para os vereadores e fez um requerimento que foi votado hoje aqui, no dia 18, antes mesmo da comissão. Mas nós poderíamos já estar em mãos com esses documentos, poderíamos ter uma nota pública e poderíamos ter um vídeo esclarecendo a destinação disso. Eu acho que culpar as pessoas sem o direito da defesa e do contraditório é a pior coisa possível, né? Nós temos um grande exemplo na história, Jesus Cristo. O julgamento de Jesus Cristo foi crucificado
sem o devido processo. Então é muito difícil, mas baseado na transparência não custaria nada o senhor prefeito ter descido aqui com os documentos em mãos e ter provado que ele tem uma avaliação dos tocos que estavam lá, do serviço que custava, ter provado uma avaliação das madeiras que foram vendidas, que já foram retiradas lá, como ter provado outros inúmeros fatores e acusações injustas que a Câmara de Vereadores tem pago sem dever. Então a gente cobra a solução e uma resposta urgente com relação a isso, só para encerrar, para que a gente pare de ser nivelado por essa régua, porque eu não estou aqui para ser nivelado por essa régua, esse tipo de conduta eu também não vou aceitar. Muito obrigado.